Como fazer um atendimento com começo, meio e fim? Tem um roteiro a seguir? Então, existe sim, tá? A gente tem um roteiro sim a seguir quando a gente está fazendo um atendimento para que a gente tenha o máximo de eficácia possível. Nós trabalhamos na base do atendimento trifásico, é um modelo que eu passo para todos os formandos que eu tenho, para todas as pessoas que fazem a formação, eu passo e falo, ó, esse é o atendimento trifásico. O que você deve dizer antes do atendimento para o paciente? Quando ele aborda você perguntando sobre a consulta, o que a gente deve dizer, o que a gente não deve dizer, como também trazer esse paciente com um conhecimento maior, com um entendimento maior e alinhar expectativa e realidade. Porque muitos profissionais acabam errando porque não tem alinhamento de expectativa e realidade. O paciente vem com uma expectativa e ele tem uma outra realidade. E aí o paciente sai de lá frustrado porque não atingiu a expectativa dele. Então, nós precisamos alinhar a expectativa e a realidade. E isso a gente tem uma fala clara para trazer para o paciente de o que é um tratamento biomicrohertz, o que ele engloba. Engloba a mente consciente, a subconsciente, engloba os estressores ativos, a questão da alimentação através da microbiota, né, de uma limpeza intestinal, de você conseguir regenerar o intestino do paciente para que ele saia de um processo de desbiose e entre num processo de simbiose, ou seja, para que ele saia do intestino inflamado, que não absorve, que não produz os neurotransmissores essenciais para a saúde mental, para um paciente novamente saudável. E aí sim, desinflama cérebro, desinflama intestino e faz com que ele possa voltar a funcionar muito mais rápido. Então, todo esse processo a gente tem. Depois, logo em seguida, né? Depois que passa pelo pré-diagnóstico do paciente, a gente tem o protocolo do atendimento, que a gente faz antes, quais são as perguntas, as 5 perguntas do poder, né? A gente olha para aquelas perguntas, nós fazemos as perguntas e vamos tirando o que é essencial para a gente conseguir ter um atendimento em que trabalha a mente consciente, a mente subconsciente e os estressores ativos do paciente. Nesse processo, ainda passamos por um processo de selagem, ou seja, mostramos para ele o que aconteceu e qual é o caminho e quais foram os pontos de convergência entre o trauma, que estava lá nos seus 14 anos, né? Porque a gente consegue identificar a data que aquele trauma aconteceu, o trauma que estava aos 14 anos e o trauma que aconteceu hoje, por exemplo. Então, consoante isso, o paciente precisa saber. Por exemplo, hoje eu fiz um atendimento e estava no meio do meu atendimento e falei, ó, essa memória é de perda aos 33 anos, mas o que aconteceu com você hoje que é parecido com isso para colapsar no seu cérebro? Então, isso são pontos muito importantes. E depois nós temos também o processo de acompanhamento do tratamento do paciente, o que ele precisa fazer em casa, os pontos que vocês vão aprender amanhã, que ele vai estar em tratamento para ele continuar o processo de autocura dele. Porque uma das coisas, para todos, quem aqui é terapeuta, escreve aí para mim quem é terapeuta, e quem estiver pretendendo ser terapeuta, escreve, pretende ser terapeuta, e quem está procurando autocura, escreva autocura, tá bom? Aí nos comentários, no chat. Imagina que você passou para o paciente um processo, normalmente, a maior parte das formações, ou dos terapeutas, ou de tudo assim que a gente vai passando, os psicólogos também, acabam querendo fidelizar o cliente. Nós aqui não trabalhamos com a questão da fidelização do paciente. Nós aqui trabalhamos com uma coisa mais forte do que a fidelização, o resultado do paciente. Nós queremos o resultado do paciente, nós queremos que o paciente tenha um resultado. E isso é muito maior do que a fidelização. Ah, Gi, mas então quer dizer que se o paciente não voltar para você é melhor. Se o paciente não voltar para mim, não é que seja melhor. Eu quero ter certeza que ele teve resultado. E se ele não voltar, ele vai indicar mais 2 ou 3. O paciente está conversando. Vou colocar aqui o João e a Joana conversando, tá? Aí eles estão aqui conversando. Nossa, você não sabe, eu consegui sair de uma depressão de mais de 10 anos depois que eu fui e conheci o tratamento biomicrohertz da Regiane Cunha. Você conhece? Nossa, tratamento biomicrohertz? Mas da onde que surgiu isso? Olha, é muito bom. Ela vê uns pontos no corpo. Eu trabalhei os pontos e acredita que eu estava com dores físicas e isso passou? Nossa, que bom, que legal. Mas ela atende aonde? Ah, ela faz atendimento online, faz atendimento presencial, ela tem essa técnica e é muito boa. Olha, eu já não estou tomando medicação nenhuma e estou muito bem. Voltei a correr com os meus amigos e tudo. Nossa, que bacana. Depois passa o contato. Isso é muito mais forte. Desculpa pela brincadeira, tá? Isso é muito mais forte do que esse paciente que está indo e voltando e que você pergunta, o mesmo quadro, né?
Aí chega aqui na Joana e diz: nossa, tô tão cansado, já tô na minha 20ª sessão de terapia e não saio do sítio, continuo com depressão e ansiedade, continuo sem dormir, não sei o que eu faço. Nossa, mas quem é a sua terapeuta? Ah, é a Regiane Cunha. Ela tem. Ah, ela atende toda semana, mas ela não está conseguindo fazer nada. Parece que eu saio de lá pior e eu tô com vontade de desistir. Nossa, vou te passar o contato de alguém que eu tenho, talvez seja melhor que ela. Quer trocar? Vocês conseguiram entender nesse diálogo? Por mais que ele tenha sido feito aqui com vozinha, esse diálogo existe. O paciente de vocês, ele sai falando sobre o trabalho de vocês, sobre o processo de vocês, sobre o que vocês fizeram. Então, sim, nós precisamos ter um roteiro, um script, um lugar, um protocolo de atendimento que faça com que esse paciente saia e que nós saibamos que ele realmente teve resultados. E esse é um dos pontos. Inclusive, uma das coisas que acontece no pós, ou seja, que aquele paciente continua fazendo o processo de tratamento, é a gente mandar para ele um relatório para ele dizer como foi a consulta, honestamente. Porque quando ele diz para mim que a consulta foi boa, eu estou no caminho certo, mas se ele disser que não foi, eu preciso melhorar, tá? Então, isso também faz parte do nosso atendimento trifásico.